Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, boa noite, espero que vocês estejam bem, espero que o culto no seu lar esteja sendo uma bênção. Hoje é domingo, dia 21 de junho, e eu vou gravar essa mensagem para que você possa, junto com a sua família, na sua casa ou na igreja, logo mais à noite, meditar, ser exortado, edificado e consolado pela Santa Palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam fazendo culto no lar de vocês, aqueles que não estão indo à igreja, mas que não deixem de orar, de louvar e de cultuar ao nosso Deus, porque Ele é digno e nós necessitamos dessa adoração ao nosso único Deus, certo? Peço que você continue orando pela igreja, pelos departamentos, pelos oficiais, pelos enfermos principalmente, por todas as áreas da nossa igreja, para que quando essa pandemia passar, nós possamos voltar de forma mais firme, de forma plena, com disposição, com vontade de servir ao Senhor, cumprindo o chamado dele, fazendo aquilo para o qual ele nos separou, certo? A família de Elaine, de Dona Neuza, já estão todos bem, Marquinhos, a Lara, graças a Deus. Continue orando por Marilda, que em breve vai fazer uma nova avaliação no braço para saber se vai ter que operar ou não. No restante, nossos irmãos estão, graças a Deus, todos bem. Continue orando pelo Brasil, orando para que essa pandemia logo se vá. Ore também pelo abrigo, ore pelos missionários e não deixe de contribuir com essas instituições, com o abrigo, com os missionários, com a igreja, para que nós possamos continuar fazendo a obra. Peço também que você que precisar ou que souber de alguém que precise de um alimento, de um remédio, nos procure, para que a gente possa providenciar àqueles que carecem do pão de cada dia, certo? Essa semana tivemos 3 aniversariantes, se você não soube, ainda dá tempo, né? Foi aniversário da Mariana essa semana, acho que fez 16 anos, se eu não me engano, 15 ou 16. Foi aniversário da Lourdes essa semana e também aniversário da Claudinha, certo? Lembre dos nossos irmãos, se puder, manda uma mensagem para eles, com certeza eles vão se agradar. Vamos lá? O texto que eu separei para hoje é Mateus 15. É um texto bastante conhecido, é um texto da mulher cananeia. Os irmãos com certeza já leram, já ouviram alguma pregação e conhecem esse texto. Vamos fazer uma breve meditação. Quero fazer 4 aplicações para que a gente possa meditar agora, tá bom? Abriu aí? Mateus 15, do 21 ao 28. A mulher cananeia. Mateus 15, do 21 ao 28. Diz assim, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Na semana passada, nós estávamos avaliando aquela situação de Jesus com a mulher adúltera. E ficou bem claro ali que os judeus, os líderes religiosos, queriam arrumar algum propósito, arrumar alguma justificativa, alguma armadilha para matar Jesus. Enquanto religiosos, judeus, líderes da sinagoga queriam matar Jesus, nós vamos percebendo que o povo simples, o povo comum, nesse caso aqui uma gentia, o povo procurava Jesus em busca de ter os seus dramas
ter a sua fome, a sua sede, o vazio da sua alma preenchido. Nesse caso aqui, essa mulher tinha um drama, ela tinha uma filha endemoniada e ela corre para Jesus como a sua última e única solução para a sua vida. É bem interessante você avaliar isso, como que os religiosos daquela época faziam de tudo para matar Jesus e uma mulher completamente desacreditada buscava Jesus simplesmente para conseguir a cura da sua filha. Logo de início a gente já percebe aqui, né, que pessoas extremamente religiosas, e aí eu não estou falando de cristãos, estou falando de religioso de uma forma geral, podem buscar a Deus com intenções malignas no coração. Podem ir até Jesus com intenções não tão santas no coração. E pessoas simples, que talvez não tenham tanta familiaridade com a religião, que não sejam nem mesmo adeptos de alguma religião específica, eles podem sim clamar a Deus e pedir misericórdia de Deus na sua necessidade. E talvez sim serem atendidos, alcançados, convertidos, quebrantados pela misericórdia de Deus. Foi isso que nós ouvimos algumas semanas atrás no estudo de quarta-feira com o pastor Augusto Nicodemos falando sobre Deus ouvir todas as orações. E ele disse que sim, às vezes Deus escuta a oração do ímpio, do descrente ou de uma pessoa que a princípio não tem ainda familiaridade com o evangelho e por meio dessa misericórdia, desse favor, dessa graça, Deus alcança sim as pessoas, certo? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero avaliar aqui, com base nessa introdução que eu fiz, é que sim, nós podemos encontrar fé nas pessoas aonde nós menos imaginamos. Nós podemos, ou é possível, encontrar fé aonde se menos imagina. Provavelmente, nenhum judeu, nem mesmo os discípulos, acreditavam que poderia vir de uma mulher de Tiro e Sidom, uma gentia, que os judeus consideravam imundos por causa de uma luta ou uma briga, uma discórdia que havia entre as nações. Ninguém imaginaria que aquela mulher poderia clamar, se lançar aos pés de Jesus e demonstrar tamanha adoração, perseverança, coragem, fé, esperança. Ninguém imaginava, mas de repente a atitude dessa mulher revela que ela tinha total fé, esperança e coragem e certeza de que Jesus a atenderia, de que ele poderia mudar a circunstância. Nós aprendemos com base nisso de que quando as questões espirituais estão envolvidas ou quando a relação da fé está envolvida, não nos importa ou não nos cabe fazer uma distinção acerca das pessoas. Fulano nasceu em tal lugar, como essa mulher nasceu em Tiro e Sidom. Fulano, ele não é da nossa igreja. Fulano, ele não conhece muito bem a Bíblia. Quando as questões espirituais estão envolvidas, o que importa não é onde fulano nasceu, onde fulano vive, não importa quanto fulano conhece ou deixa de conhecer da teologia. O que importa é a graça de Deus operando no coração daquela pessoa. É claro que eu não estou aqui minimizando a obediência aos mandamentos de Deus, o abandono dos pecados, o servir a Deus. Eu não estou aqui minimizando isso, só estou dizendo que o agir de Deus, ele muitas vezes se revela ou se mostra ou se demonstra na vida de pessoas ou de situações que nós não imaginávamos, nem acreditávamos que pudesse acontecer. É o que está acontecendo aqui. Ninguém imaginava que essa mulher poderia clamar a Deus e ser ouvida, certo? O seu clamor ser ouvido. Nós podemos nascer em uma família cristã, frequentar a igreja, participar da escola dominical, conhecer a Bíblia e, com o passar dos anos, não servirmos ao Senhor, simplesmente renegarmos a fé dos nossos pais, da nossa família, a tradição que recebemos. Em contrapartida, algumas pessoas podem nascer em família completamente ímpias, descrentes, sem contato algum com a igreja, com a palavra de Deus, com a adoração, com Jesus,
e assim mesmo, com o passar dos anos, ser alcançado pela graça de Deus, se converter, se arrepender dos seus pecados e ser um servo de verdade. Então, quando a gente está falando da questão de fé, nós devemos sempre crer que é possível encontrar fé aonde nós menos esperamos ou em situações nas quais nós desacreditamos até que é possível encontrar fé. Nós não devemos, em hipótese alguma, desacreditar da salvação, da bênção, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus na vida de qualquer pessoa. Não devemos desacreditar. Independente de onde ela more, se ela já pisou ou não pisou numa igreja, se ela já teve ou não contato com a palavra de Deus, se Deus quiser, Deus vai alcançá-la. Lembremos da igreja perseguida, que cresce a cada dia, e ainda assim nossos irmãos são perseguidos, proibidos de cultuar, proibidos de ter a Bíblia, proibidos de se reunir, proibidos de louvar, são perseguidos, condenados, executados, mortos, e a igreja perseguida não para de crescer. Então, meus queridos, quero fechar essa primeira aplicação. Podemos sim encontrar fé verdadeira aonde nós menos imaginamos. Essa é a primeira aplicação que eu queria fazer. A segunda aplicação que eu queria fazer é que a dor e a tribulação, sim, a dor e a tribulação podem se revelar grandes oportunidades de bênção. O que eu quero dizer com isso? Aquela mulher era mãe de uma jovem endemoniada. Ela estava desesperada. Ela já tinha tentado de todas as formas ajudar a sua filha. Ela sofria, ela estava extremamente atribulada com o que estava acontecendo. Ela estava tão atribulada e ela sofria tanto que no versículo 22 ela vira para Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. A endemoniada era a filha dela, mas ela pede que Jesus tenha misericórdia dela. Aquela mulher devia estar passando o pior momento da sua vida. Contudo, o que ela não imaginava é que essa tribulação, que essa dor, que essa momentânea tribulação a levaria aos pés de Jesus. O que ela não poderia imaginar é que esse momento de dor, de lamento, de tristeza, de desespero, faria com que ela corresse atrás de Jesus e, diante de tudo e de todos, ela clamasse a Jesus com coragem, com perseverança, com fé, com esperança, rompendo barreiras, até mesmo enfrentando toda e qualquer oposição. Talvez, se não fosse essa dor, se não fosse essa tribulação, se não fosse essa situação triste que sua filha passasse, essa mulher jamais necessitaria, ou correria, ou buscaria Jesus. Então eu quero repetir, sim, a dor, a tribulação podem se revelar oportunidades de bênção em nossa vida. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O pastor Hernandes, comentando essa passagem, ele diz assim: Ela vai a Jesus, busca-o, chama-o de filho de Davi, seu título popular, aquele que fazia milagres. Depois chama-o de Senhor. Finalmente, ela se ajoelha no verso 23. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. Por mais que nós, como seres humanos que somos, eu também sou assim, a gente não goste de dor, de tribulação, a gente não goste de passar por aflição, embora a gente não goste, não são poucas as vezes, e nós também não podemos negar que é muito comum a tribulação, a dor, a aflição fazerem com que a gente se aproxime mais de Jesus. Não são poucas as vezes que você conhece pessoas que passaram a orar mais, ler mais, louvar mais, confiar mais, ter mais comunhão com Deus por meio de uma tribulação, de uma tempestade, de uma dor, de uma aflição, de uma doença ou até mesmo de uma perda. Não são poucas as vezes. Então a gente deve perceber que sim, repito, a dor, a tribulação
podem se revelar uma grande oportunidade de Deus nos abençoar. Nós verificamos a maturidade cristã na vida de uma pessoa quando nós percebemos como ela lida com as bênçãos e com as tribulações. Vou repetir, nós avaliamos a maturidade cristã de uma pessoa não pela quantidade de Bíblia que ela conhece, porque tem gente que conhece muita Bíblia e não tem maturidade cristã. Não pelo tempo de igreja que ela tem, porque tem gente que tem muito tempo de igreja, mas é imaturo. Nós conhecemos uma pessoa, se ela é madura na caminhada cristã, quando a gente percebe como ela lida com a bênção e com a tribulação. A bênção é muito boa. Todos nós gostamos de receber bênção. Mas perceba uma coisa, se a tribulação que tem vindo sobre a nossa vida também nos aproxima de Deus ou nos faz ser mais próximos de Deus, ela deve ser tão bem recebida quanto a bênção. A bênção nos faz glorificar, bendizer, adorar e exaltar a Deus. Glória a Deus por isso. Mas se a tribulação nos faz ser quebrantados, levados aos pés de Jesus, levados a um estágio de humildade, de dependência, de comunhão, de esperança, de fé. A tribulação, meus irmãos, é difícil falar isso, mas ela se mostra tão boa quanto a bênção. E nós temos que ser maduros para entender isso. Fora isso, nós conhecemos muito meninos na fé, que quando recebem a bênção, saltam, pulam de alegria e dão brados de vitória. Mas quando Deus permite que um espinho na carne chegue ou que uma tribulação os acometa, eles logo fazem biquinho e viram as costas para Deus, revelando a sua imaturidade. Então, faça como essa mulher. Ela viu nos seus problemas uma oportunidade de chegar mais perto de Jesus. Ela viu na sua necessidade uma oportunidade de se aproximar mais de Cristo. Então, meu irmão, talvez você esteja passando por um momento de dor e de tribulação. O que fazer? Vai fazer biquinho? Vai chutar o balde? Vai virar as costas para Deus? Ou vai encarar essa tribulação, essa dor, essa aflição como uma oportunidade de orar mais, ler mais, confiar mais em Deus e esperar no Deus Todo-Poderoso? Certo? Essa foi a segunda. Vamos para a terceira. A terceira aplicação que a gente percebe aqui é que os discípulos de Jesus nem sempre entendem a missão do seu Senhor. Nem sempre. Os discípulos provavelmente, como eu disse lá no início, pensavam que essa mulher não era digna, que ela não era merecedora, que ela era uma mulher de uma nação estrangeira, que ela não fazia parte do pacto da aliança, que ela não conhecia a lei de Moisés, que ela não frequentava a sinagoga, logo ela não era digna de ser alcançada pela misericórdia de Deus. Infelizmente, ainda hoje, muitos cristãos, às vezes nós fazemos isso. Nós duvidamos, desacreditamos ou consideramos que determinadas pessoas não são dignas da misericórdia de Deus. Meu irmão, nós não podemos pensar assim. Lembremos das palavras de Paulo em Romanos, pois ele diz a Moisés, Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Romanos 9,15. Nós não podemos duvidar, desacreditar que a graça de Deus pode alcançar ou transformar a vida de alguém. Nós não podemos, porque se fosse por merecimento, nenhum de nós receberíamos a graça de Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos comportar como os detentores da misericórdia e da graça de Deus. Nós não podemos ser aqueles que dizem quem pode e quem não pode receber misericórdia, quem é e quem não é digno de receber misericórdia. Não podemos fazer isso. Tem um teólogo chamado J.C. Ryle, comentando essa passagem, ele diz assim, assim como ele, Deus, que nós sejamos gentis, bondosos e encorajadores no modo de agir com aqueles que estão buscando a Jesus Cristo. Essa mulher estava buscando a Jesus e seus discípulos, em vez de serem gentis, bondosos, encorajadores, eles simplesmente
mandaram que Jesus a mandasse embora. Então, qual a aplicação que eu estou fazendo? Nem sempre os discípulos de Cristo entendem a sua missão. E aqui nós também temos uma verdade muito bela, porém, às vezes um pouco complicada de confessar. Por mais que os cristãos sejam graciosos, misericordiosos, amorosos, bondosos, por mais, talvez você conheça um cristão, imagine lá, pense na nossa igreja, pense numa irmã ou num irmão que é extremamente amoroso, misericordioso, gracioso, um irmão bondoso, um irmão que, pelo simples fato de estar próximo dele, você se sente bem. Certo? Pensou? Então o que eu quero dizer? Por mais que os cristãos sejam assim, perceba uma coisa, Jesus sempre será maior e melhor. Por mais que os cristãos sejam pessoas graciosas, misericordiosas, amorosas, Jesus sempre será maior e melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos, embora na maioria das vezes imitem a Jesus, os discípulos de Jesus ainda são pecadores. E como pecadores que somos, nós às vezes podemos ser injustos. Nós às vezes somos imperfeitos, ou na maioria das vezes. E podemos, assim como esses homens aqui fizeram, tratar essa mulher de forma injusta, de forma errada, de forma incoerente. Então, ainda que os discípulos de Jesus sejam amorosos, graciosos, misericordiosos, entenda uma coisa: quando nós falharmos, quando eu ou qualquer irmão da igreja falhar, lembre de Jesus, porque ele sempre é perfeito, embora nós sejamos imperfeitos. Ele sempre é justo, embora nós, às vezes, sejamos injustos na nossa forma de julgar. Sim, essa é uma verdade maravilhosa, mas é uma verdade também dura de confessar, porque às vezes nós cristãos fazemos isso. Às vezes somos imperfeitos, injustos e tratamos as pessoas de forma leviana, não da forma que Jesus gostaria que tratássemos. Então, guarde essa verdade. Muitas pessoas se magoam com um irmão em Cristo ou com uma pessoa da igreja e logo abandonam a fé. Guarde isso. Jesus sempre será maior e melhor. Jesus sempre será perfeito e eternamente justo. Ainda que nós cristãos, assim como os discípulos, às vezes nos comportemos de forma errada e não entendamos a missão de Jesus, certo? Vamos para a quarta e última. Por último, eu quero avaliar aqui a importância de perseverar na oração e na humildade. A importância de perseverar na oração e na humildade. Você percebe que, a princípio, quando a gente começa a ler o texto, Jesus nem responde essa mulher. Ele fica em silêncio diante do primeiro pedido que ela faz. E quando ele responde, a resposta dele não é favorável a ela. Ele diz primeiro: olha, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. E ela insiste, ela persevera, ela continua clamando. E aí ele diz: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E essa mulher insiste, continua clamando, chegando a uma declaração profundamente maravilhosa quando ela diz: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essa profunda declaração só pode vir de alguém perseverante, humilde e extremamente corajoso e confiante de que aquele que falava com ela poderia resolver os seus problemas. Qualquer outro já teria chutado o pau da barraca e ido embora. Que história é essa? Diz que não vai me atender, ainda diz que não vai me dar o pão porque eu sou cachorrinho. Qualquer um já teria virado as costas e ido embora, desistido. Mas essa mulher sabia o que ela queria para a vida dela. Ela tinha uma meta, um objetivo, e ela sabia com quem ela estava falando. Ele era o único que poderia mudar a história da vida dela e da sua filha.
Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo, ele diz assim: o silêncio de Jesus é pedagógico. Há momentos em que os céus ficam em silêncio diante do nosso clamor. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos nossos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. A recompensa da perseverança, da humildade, da coragem dessa mulher vem logo em seguida. Nós lemos o texto. Jesus vira para essa mulher ao perceber essas atitudes nela e diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Às vezes nós pensamos que as nossas orações não têm serventia, objetivo ou que não têm nenhuma função. Às vezes, porque longos anos já se passaram, ou porque talvez Deus não nos dê nenhuma resposta, nós começamos a pensar que a nossa oração não tem mais sentido de haver. Nós começamos a pensar que talvez seja melhor desistir da oração, parar de orar, já que se passaram tantos anos e eu não obtive o que eu queria, ou nunca tive uma resposta nem que sim, nem que não da parte de Deus, então vou parar de orar. Uma coisa é certa: desistir da oração não é a vontade de Deus. Deus se agrada das nossas orações. Deus se agrada das nossas constantes orações. Primeiro, porque ela nos faz ter mais comunhão com Ele. Em segundo lugar, porque por meio da oração, Deus vai mudando o nosso coração e nos transformando cada vez mais à semelhança de Jesus. Então, meus irmãos, desistir da oração não é uma opção. Pelo contrário, perseverar na oração, tendo um coração sempre humilde, mantendo a esperança e a coragem de voltar todos os dias aos pés da cruz. É isso que Deus espera de nós. Jesus sempre nos ouve, embora a princípio não tenha nos respondido. Ele sempre nos ouve e sempre nos responderá, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu quero terminar dizendo que se você tem orado, ou por uma área da sua vida, ou por algo que você tem buscado na sua vida, ou se você tem orado por uma outra pessoa, por um familiar, por um amigo, por um irmão em Cristo Jesus, lembre-se dessas passagens. Lembre-se especialmente da atitude dessa mulher: perseverança, humildade, coragem e esperança. Se você tem orado por uma causa que aparentemente parece ser impossível e que Deus não tem lhe respondido e longos anos já se passaram e você já até pensa em desistir, não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. O tempo pertence a Deus e a nós só nos cabe orar. Ore sem cessar. Ore a todo tempo, em tempo e fora de tempo. Não desista da oração. Não sei por quem você tem orado, ou se você tem orado até mesmo por você. Não sei por que você tem orado, mas uma coisa eu tenho a lhe dizer: desistir da oração, desistir de Jesus, desistir da nossa caminhada cristã nunca será uma opção. Persevere, acredite, siga caminhando com Jesus. Seja humilde para reconhecer que Deus é Ele e nós somos os servos, e que no momento certo, na hora certa, Ele responderá a minha e a sua oração. E ouviremos assim como Ele falou para a mulher: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de bênção e de paz, e que você persevere nessa semana na oração, na comunhão, no louvor e na adoração, porque Ele merece. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.